Seja bem-vindo você que está chegando. Eu quero falar aqui com você de como operar em uma fé que gera milagres. E hoje eu quero enfatizar duas coisas aqui. Demonstrar fé pelas palavras e demonstrar fé pelas atitudes. Sabe? Eu vou simplificar isso aqui para você e você vai ver que a palavra de Deus, apesar de ser profunda, é simples. E Deus quer que você entre em uma nova dimensão, onde os milagres vão fluir de uma maneira natural. Sabe? Uma boa expressão é fluir em uma vida fluir uma vida sobrenatural, é andar em uma mentalidade, andar em uma dependência de Deus a tal ponto que os milagres se tornem uma rotina. Apesar que nós nunca vamos nos acostumar com os milagres. Sempre nós vamos reconhecer que é Deus que está agindo. E também, uma vida de milagres não está isenta de passarmos por desafios. Aqui em Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, fala que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então quem tem fé, adora a Deus, confia em Deus nos tempos bons e também nos tempos difíceis. Sabe? Você que está chegando, fica até o final. Nós vamos orar. Eu sei que Deus vai transformar a sua história. Muitas coisas talvez o inimigo roubou de você através de uma falta de conhecimento, através de uma falta de uma estabilidade emocional. E às vezes roubou até uma prosperidade que é sua, ou um chamado que Deus tem na sua vida. Talvez o inimigo tenha colocado pensamentos errados, ou então a mentalidade do mundo, né, entrou na sua vida. Você tem deixado de viver coisas que Deus planejou para você. Sim, Deus planejou coisas para a sua história. Deus escreveu uma história para você. A Bíblia diz que quando você era um embrião no ventre da sua mãe, Deus escreveu toda a sua história, todos os seus dias, no seu livro, mesmo antes de qualquer um deles existir. E como demonstrar fé? Como demonstrar fé para viver os milagres? Primeiro, se você for ver, a Bíblia conta a história de um centurião, que era um general de 100 homens. E esse homem vai procurar Jesus. Ele fala: Jesus, eu preciso. Jesus, o meu servo. O meu servo está em casa paralítico e em terrível sofrimento. Em Mateus 8. E Jesus fala: eu vou lá curar. Eu vou lá curar o seu servo. E ele fala: não, Jesus, manda apenas uma palavra e meu servo será curado. Sabe? Nesse momento, o centurião mostrou fé. Ele creu que mesmo Jesus não estando no mesmo ambiente que ele, Jesus podia curar o servo dele. Sabe? Aí onde você está agora, Jesus está te curando. Jesus está agindo na sua vida. Eu declaro uma unção de milagres, uma unção de cura tocando você. Sabe? Deus sabe exatamente o que você precisa. Deus estava me dizendo, antes de eu entrar aqui, sobre livramentos de AVC. Sabe? Eu vi algo na cabeça, como se fosse um formigamento na cabeça, pessoas aqui. E Deus está dando um livramento, Deus está tocando nas veias, Deus está tocando na artéria. Esses tempos, durante o culto, Deus me deu uma palavra e Deus me revelou quem era. E eu falei para aquela mulher, falei: Deus está tocando nas suas veias. E Deus acrescentou, revelou mais algumas palavras naquele momento. Sabe? E aquela mulher, ela ficou impactada. Por quê? Porque ninguém sabia. Mas ela estava com esse tipo de problema. Sabe? E Jesus está aqui agora. Mesmo que Ele não revele o seu nome, mesmo que Ele não chame você aqui, às vezes Ele chama, às vezes Ele revela, né? Mas você precisa receber pela palavra. Como demonstrar fé? A segunda coisa que eu vou falar daqui a pouco, você vai ficar chocado. Como é simples e como é poderoso. Primeiro, então, esse centurião demonstra fé pela palavra. Ele procura Jesus. Ele demonstrou fé por procurar Jesus. E depois, por falar Jesus, manda somente uma palavra e meu servo será curado. Você vê isso? Sabe? Uma palavra de Deus te cura agora. Uma palavra de Deus muda a sua história. E uma segunda coisa, como você pode demonstrar uma fé para viver os milagres, é através das obras. Escute o que eu vou falar. Existe muita falta de entendimento sobre isso. E a fé que nós temos em Deus é uma fé que nos salva
em todas as situações e em todos os tempos. A Bíblia diz lá em Daniel capítulo 2 sobre o discernimento dos tempos. Nós estamos vivendo na nova aliança agora. E esse é o tempo onde Deus está restaurando o que foi perdido. É bem certo que nem tudo vai ser restaurado aqui nesse mundo. Mas se você tiver fé em Deus, você vai ver a glória, a manifestação de poder ser real, ser palpável na sua vida. Você está vendo? Lá em João capítulo 11, quando Jesus estava falando ali sobre a ressurreição de Lázaro, a Bíblia está dizendo sobre a ressurreição de Lázaro. Jesus fala por uma segunda vez: eu já não te disse que se creres, verás a glória de Deus? E Deus aí está falando com você. Deus já fez promessas na sua vida. Deus já falou que vai fazer coisas na sua vida. Deus está falando com você aqui agora nessa oração. Esta live para alguém se chama confirmação. E Deus te trouxe aqui para falar: eu já não te falei que se você crer, você vai ver a minha glória na sua vida? Nós vamos orar daqui a pouco, mas eu quero falar mais um pouco sobre isso. Aqui em Tiago, capítulo 2, versículo 17, a Bíblia mostra que as obras dão vida à nossa fé. Né? Diz assim: assim também, a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Você está vendo? Então, muitas pessoas ainda não compreenderam, mas escute bem, você vai compreender e vai viver os milagres. Quando a Bíblia diz sobre fé sem obras é morta, né? Ela está dizendo que a verdadeira fé, ela causa uma mudança. A verdadeira fé, sabe? Ela causa uma mudança em quem foi salvo. E ela também causa uma mudança para quem está crendo em um milagre de Deus. Qual que é essa mudança? É uma mudança visível, uma mudança na sua atitude, nas suas palavras e também até em, vamos dizer, em materializar a sua fé. Sabe? É Deus que vai materializar isso, mas muitas vezes Deus quer que você exercite a sua fé. Deixa eu dar um exemplo prático que eu creio que vai ficar melhor. Uma vez, Deus nos deu uma visão. Na verdade, era um lugar, uma visão de um lugar, e eu vi um tapete escrito determinada coisa. O tapete estava escrito: seja bem-vindo, ou welcome. E para viver a visão, eu dei uma instrução para alguém: compre esse tapete. Se Deus está dando essa visão para você, compre esse tapete, porque quando você olhar esse tapete, você vai lembrar do que Deus prometeu. Isso também você está materializando. Vou contar uma segunda coisa também. E isso também você está materializando a sua fé. Você vê? E nós temos visto os milagres acontecerem. Você está vendo? Uma outra vez, um amigo meu, ele recebeu uma palavra que ele ia ter um bebê. E foi através de uma confirmação sobrenatural. Uma pessoa que nem sabia que ele estava tentando ter um bebê. Já tinha procurado muitos médicos, mas não tinha resolvido o problema dele, né? Nem da esposa. E quando ele recebeu mais uma palavra de confirmação sobre isso, ele comprou um carrinho de bebê, colocou em cima do guarda-roupa, sabe? E hoje já está no 3º filho. Alguém que não podia ter filho, já tinha sido desenganado pelos médicos. Ele estava com problema, a esposa estava com problema. E segundo ele mesmo disse, ele estava bichado também, abre aspas, né? Mas Deus entrou na situação, sabe? E ele comprou o carrinho de bebê como uma forma de mostrar que ele estava crendo. É claro que o Espírito Santo vai te fazer lembrar das promessas. Sempre que você está esquecendo de uma promessa, Deus também pode usar alguém para a sua vida, ou falar com você em um sonho, ou falar com você na palavra, numa pregação. Mas essa também é uma das formas que Deus pode usar para você ficar firme na fé. Sabe, por esses dias nesse canal, a fé está entrando na sua vida e os milagres estão a ponto de acontecer. Sabe, a partir de agora eu libero na autoridade do nome de Jesus os milagres. Tudo aquilo que estava travado, tudo aquilo que estava retido em seu favor, eu libero agora em nome de Jesus. Eu libero milagres de cura física, liberações financeiras, libero agora unção de milagres, todo tipo de milagre e mistério da parte de Deus.
está agindo em seu favor agora. Na autoridade do nome de Jesus, eu declaro milagres, declaro uma unção de cura, de poder, de autoridade, vindo sobre a sua vida. Deus está mandando embora toda a obra das trevas. Todo o mal já caiu por terra contra a sua vida. E Deus está liberando essa palavra para te dizer que Ele está te convidando para uma vida de milagres. Sabe? Quando você entra para uma vida de milagres, sabe? Quando você entra para uma vida de milagres, às vezes a sua mente natural não está entendendo. Por quê? Porque fé não é ver primeiro. Fé é crer. E porque eu creio, eu vou ver. Não pode inverter as coisas. Porque eu creio, eu vou ver. Eu queria que você escrevesse agora. Fala assim, porque eu creio, eu vou ver. Sabe? Ao mesmo tempo que eu estou falando aqui sobre materializar a fé, né? Tive a visão daquele tapete. E a pessoa comprou o tapete. E algo já está acontecendo, já aconteceu. Né? Assim como esse amigo meu, ele recebeu a palavra profética. Deus vai te dar um bebê. Ele comprou o carrinho de bebê, colocou em cima do guarda-roupa. Né? Assim também você. O que Deus falou que vai fazer na sua vida? Deus falou que vai te fazer um pregador? Quantas Bíblias de estudo você já comprou? Quantas Bíblias de pregador? Como está a sua vida de oração, de consagração? Você tirou já um tempo de jejum? Existem 3 tipos de jejum, pelo menos. Primeiro, o jejum do milagre urgente. 3 dias. É um jejum de milagre urgente. Você vai ver se foi assim com Esther, etc. e outras vezes. Agora, o jejum de 21 dias é um jejum de revelação. Quando Deus às vezes te mostrou algo que você não está entendendo, por exemplo, como aconteceu com Daniel. Agora, o jejum de 40 dias é o jejum de quem é chamado para o ministério, para se consagrar. Jesus se preparou por 40 dias. E depois dos 40 dias, o ministério dele começou. Deus está falando com alguém. Deus está falando aí, ó, entra em um período de jejum, que você vai ver o que eu vou fazer na sua vida. Lá em Mateus capítulo 3, conta que Jesus, ali, ele teve a revelação de quem ele era, a revelação pública de quem ele era, foi batizado por João Batista. E depois, capítulo 4, diz que Jesus, né, Jesus foi guiado pelo Espírito ao deserto. Você vê? Sabe, quando você se consagrar, muitas vezes Deus vai permitir um deserto, um tempo difícil, talvez algumas coisas contrárias até a você. Mas por quê? Porque Mateus 3 e 4 mostra Jesus no deserto, mas depois o ministério de Jesus começando. Você está vendo? Alguém aqui, Deus está chamando por uma consagração, que Ele vai cumprir as palavras, as promessas que Ele tem feito na sua vida. Sabe, Deus te falou que vai te levar pelas nações. Eu tive um professor que ele disse que se Deus te chamou para as nações, onde está o seu passaporte? Você está vendo? Você está estudando uma outra língua? Deus falou que vai te dar uma empresa. Você tem orado para saber qual é a área que Deus quer fazer? Ou se você já tem a percepção, você já tem trabalhado sobre isso? Sabe? Não é só de materializar a fé, de pegar alguma coisa e ter alguma coisa que você viu em parte uma visão, um sonho, ou algo que Deus te mostrou. Não. É sobre dar passos práticos, ações, porque a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Você está vendo? Então, se Deus tem feito uma promessa na sua vida, e se você está aqui nesse vídeo, a unção de Deus te toca agora, e Deus está falando, eu estou reavivando a sua fé. Deus fala agora, eu ouvi o Senhor dizendo pessoas aqui, que já há muito tempo você recebeu promessas, e tem sido uma batalha, principalmente nesses últimos 3 anos. Principalmente nesses últimos 3 anos, tem sido uma batalha para você seguir em frente. Tem sido uma batalha para você crer. Mas, Hebreus 11:6, ó, a fé sem obras. Sem fé é impossível agradar a Deus. Né? Hebreus 11:6, sem fé é possível agradar a Deus. E Tiago 2:17 que nós lemos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé
Assim também se não tiver obras, a fé por si mesma, assim também se a fé, se não tiver obras, por si mesma é morta. A fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. Você está vendo isso? Não que é você que vai fazer, que é você que vai resolver, não. É Deus. Mas quando Deus está trabalhando na sua vida, você já está vivendo diferente. Você está vivendo na fé. Está entrando em uma nova mentalidade para viver as promessas. Você está vendo? A fé sem obras é morta. Sabe? E Deus está falando aqui com você. Chegou o tempo de você entender que Deus quer que você demonstre fé pelas palavras. Eu não falei com você que é duas formas de demonstrar fé e viver os milagres. Deus quer que você demonstre fé pelas palavras. Então vigia de falar negativo, vigia de falar derrota ou incredulidade, porque isso aí pode prejudicar a sua vida. E também demonstrar fé por obras, por atitudes, ou por materializar algo que você puder agora. Por exemplo, se você vai viajar pelas nações, seu passaporte, onde está? Se Deus falou que vai te dar uma casa nova e te deu uma visão e mostrou um tapete, compre o tapete. Eu acho que não precisa disso. Então escreve a palavra em algum lugar. Escreve a palavra no seu caderninho. Mas sobretudo, tenha comunhão com o Espírito Santo, porque Ele sempre vai te fazer lembrar. Demonstre fé pelas obras, pelas palavras, isso é natural. Se você crê, isso vai acontecer. Agora, demonstre fé por palavras e por obras, e você vai viver tudo aquilo que Deus tem reservado para você. Eu dou uma ordem agora que todo roubo do inimigo, todo roubo na mentalidade, todo roubo de injustiças, tudo aquilo que tem sido um desafio que tem te levado a desistir. Eu dou uma ordem agora que toda essa estratégia do mal ou toda falta de entendimento, eu declaro a luz de Deus agora, que todo mal caia por terra em nome de Jesus. E declaro uma vida de milagres chegando. A unção de Deus operando na sua vida a partir de agora. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos e eu oro por cada um que está aqui agora. O Senhor conhece, o Senhor sabe da vida de cada um. O Senhor conhece cada vida aqui em detalhes. Eu intercedo agora. Assim como Daniel intercedeu por um povo, eu intercedo aqui também agora, por cada um que está aqui. E peço que o Senhor venha destravar, fazer romper, liberar uma unção de milagres sobre a vida de cada um que está aqui. O Senhor conhece e sabe a necessidade, o Senhor conhece e sabe o que precisa ser transformado em cada um. E eu peço que o Senhor venha agora tocar nessa mente, nesse coração e trazer vida, vivificar a fé de cada um. Tua palavra fala que Abraão, contra toda esperança, creu. E depois isso foi acreditado a ele como justiça. A tua palavra diz que Abraão creu em Deus, aquele que dá vida aos mortos, e chama as coisas que não existem como se já existissem. Pai, tem pessoas aqui que estão sendo tentados a desistir. Estão sendo tentados a deixar de crer, abandonar coisas que o Senhor tem para elas. Mas eu peço agora, Espírito Santo, que o Senhor venha agir e destruir toda a amarração do inimigo. Satanás, o Senhor te repreenda. Bata em retirada agora em nome de Jesus. Eu declaro o poder de Deus agora, do alto da sua cabeça até a planta dos seus pés. E assim como Abraão, a Bíblia diz que Abraão, contra toda esperança, em esperança, creu. Contra toda esperança natural, Abraão creu através de uma esperança sobrenatural. Por quê? Porque quem ouve o que Deus fala, crê no que Ele vai fazer. Não é uma esperança natural, mas é uma esperança sobrenatural. Da onde vem a esperança sobrenatural? Vem da voz de Deus. Quando Deus fala, pode ter certeza, vai acontecer. Eu queria que você escrevesse aqui agora. Quando Deus fala, acontece. Você está ouvindo? Simples assim. Quando Deus fala, acontece. Agora, a Bíblia também fala de um povo que ficou murmurando. E mesmo Deus falando, eles não viveram.
porque murmuraram, não creram. Então, esse vídeo aqui é para você. Demonstre fé por palavras e por atitudes. Olha como o Espírito Santo está armando tudo aqui para você, está fazendo tudo se encaixar, está encaixando tudo aqui para você, encaixando tudo para você. Demonstre fé por palavras e por atitudes. Quais são os passos práticos que você vai dar agora, diante do que Deus prometeu, do que o Espírito Santo está te fazendo lembrar agora, do que Ele tem na sua vida? O que é que você vai fazer agora? Se é passaporte, tire seu passaporte. Se é uma visão, compre algo que represente a visão e coloque em um lugar que vai ser visível para você. Ou escreva num caderno as promessas, ou pelo menos no seu bloco de notas. Sabe? Deus está te levando uma vida de milagres. Sabe? Quem planta fé, colhe milagres. E sem fé, é impossível agradar a Deus. Sabe? Nós estamos em uma breve passagem aqui nessa terra. E Deus quer que essa passagem seja bem sucedida. Tem isso na Bíblia? Tem. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a sua alma. 3 João capítulo 1. Jesus falou também que tem um plano de prosperidade, um plano de paz e não de mal. Você está ouvindo? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Isaías 1,19. Antes eu falei na Jeremias 29,11 que ele tem um plano bom, um plano de prosperidade. A palavra ali é Shalom, que é a paz completa. Pai, nós te louvamos, te agradecemos. E eu peço que o Senhor venha agir na vida de cada um e ajudar que cada um aqui demonstre fé por palavras e por atitudes. Em nome de Jesus. Sabe? Eu vou ver seu testemunho. Testemunhos estão acontecendo hoje. Pessoas aqui estão sendo curadas. E testemunhos também, sabe, de grandes mudanças, grandes movimentações divinas estão acontecendo agora. Eu vi o Senhor dizendo aqui, tem gente aqui que vai mudar de endereço. Tem gente aqui que veio para buscar uma confirmação, é para você. Você que veio buscar uma confirmação, vai mudar de endereço. Ó, tem gente aqui que vai mudar de endereço. Deus vai te levar para outro endereço físico também. Você está vendo? E outras pessoas aqui vão viver uma mudança dentro de você. Porque nem toda mudança é física. Primeiro, Deus, na verdade, Ele quer mudar você por dentro, para depois fazer as coisas externas. Porque isso vai ser até bom, vai ser uma segurança para você. A Bíblia diz que quando o filho é maturo, ele é igualzinho o escravo. Então Deus está trazendo um amadurecimento para trazer grandes milagres, coisas extraordinárias estão chegando na sua vida. Você crê nisso? Ah, eu tenho certeza. Sabe, eu vi uma unção vindo, eu falei, Deus, o que é essa unção? Deus falou comigo que é uma unção para coisas extraordinárias acontecerem. Eu acabei de ter uma visão aqui agora. Eu acabei, uma luz muito forte, eu via, sabe, algo vindo, e Deus falou assim comigo, fala assim, que eu estou liberando coisas extraordinárias. Sabe, eu creio que é uma luz no entendimento e uma unção para operar milagres em seu favor. Sabe, direto do trono de Deus, está sendo liberado algo hoje sobre a sua vida. Eu falei, eu creio, eu recebo, eu tomo posse, em nome de Jesus. É isso? Que especial. Estamos sempre aqui, quando? 7h30 da manhã, 7 da noite e 23h59. Nosso livro está um pouquinho para lá hoje, mas aqui na descrição tem o telefone para você adquirir o nosso livro. Eu falo como você vencer os gigantes internos e externos e viver o propósito de Deus para a sua vida. O telefone é o 19995883146 e você pode adquirir nosso livro pelo telefone. Aqui na descrição também tem as formas de ofertar, né? E no primeiro comentário fixado, vou deixar uma oração especial para você, tá bom? Estamos sempre aqui, quando? 7h30 da manhã, 7 da noite e 23h59. Deus está trabalhando nos seus pedidos de oração, Deus está trabalhando na sua vida, e por esses dias, ó, no de repente de Deus, alguém vai ter um testemunho para contar. Você está se tornando testemunho vivo. Escreve aí, eu estou me tornando testemunho vivo de Deus na terra. Você está ouvindo? Você pode dizer amém? Olharão e temerão e reconhecerão que Deus é na sua vida. Você está vendo? É? Deus escolheu você para que através de você o nome dele seja glorificado. Até o nosso próximo encontro. Até lá.